Boa noite. Bom, me chamo Jane Santiago, sou aluna da turma de licenciatura em Educação Física da Faculdade Madre Teresa. Bom, hoje eu vim falar sobre um pouco sobre primeiros socorros de convulsão. Primeiros socorros de convulsão, entre eles vou falar também sobre os tipos de convulsões, causa, sinais e sintomas, primeiros socorros de o que fazer, o que não se deve fazer e como identificar uma convulsão. Bom, para começar, primeiro socorro de convulsão. A crise convulsiva é uma alteração involuntária e repentina nos sentidos do comportamento, na atividade muscular e no nível de consciência que resulta na irritação ou superatividade nas células cerebrais. Bom, o que seria alteração involuntária? A alteração involuntária ela acontece devido a descargas elétricas anormais no cérebro. O que seria isso? Ela faz com que haja a contração involuntária involuntária dos músculos do corpo, ou seja, quando a pessoa está tendo uma crise convulsiva, ela se contorce, ela se debate, então ela não tem o controle no ato da crise. Então, por questão disso, né, acontece essa alteração involuntária. Bom, dentre os primeiros socorros, né, é necessário que a pessoa, quando ela estiver agindo, ela estiver numa crise convulsiva, é necessário que a pessoa dê um suporte, né, deitando a vítima no chão, nunca jamais deixar a vítima cair, tem que deitá-la, de preferência quando deitá-la, afastar tudo que tiver ao lado, mesa, cadeira, objetos cortantes, objetos que possam se machucar, e entre outras coisas. Outra coisa que é necessário que faça na hora que a pessoa está tendo essa crise é afrouxar as roupas. Por quê? Porque na hora que ela está tendo essa alteração involuntária, então ela tá naquela contração, né? Ela tá naquela contração dos músculos do corpo, então aquilo pode apertá-la, ela pode sufocá-la. Então é necessário que afrouxe a camisa, se ela tiver de camisa. Se a pessoa tiver de gravata, também é necessário que tire a gravata, afrouxe aquela gravata. Então é necessário, recomendado uma pessoa que esteja em crise convulsiva, você faça esses primeiros socorros. Outra coisa, na hora que você deitar ela, jamais deite ela sem nada debaixo da cabeça. É necessário que você proteja a cabeça da pessoa para que ela não bata a cabeça, ela não venha ter outros danos além da crise convulsiva. Limpar a secreção salivares. No caso, a pessoa, quando ela está tendo aquela secreção, ela está tendo aquela crise, ela faz uma liberação muita de saliva, ela morde a língua, então ela saliva bastante. Então, o que nós recomendamos, fazer somente a limpeza por fora, jamais colocar nada na boca da pessoa que está com crise de convulsão, porque isso pode sufocá-la. Bom, os tipos de convulsões. Bom, os tipos de convulsões, ela acontece, vamos supor assim, as convulsões podem ser classificadas por dois tipos, de acordo com parte do cérebro envolvida. No caso, elas são classificadas por esses dois tipos, que é as convulsões focais e as convulsões generalizadas. O que seriam as convulsões focais? As convulsões focais, ela só atinge um lado do cérebro, que faz com que a pessoa não, em muitos casos, né, pode ou não acontecer a perda de consciência, mas geralmente ela não acontece de perder a consciência e ter aquelas alterações motoras. E a convulsão generalizada, ela atinge os dois lados do cérebro, atinge os dois lados do cérebro, fazendo com que a pessoa ela tenha bastante perda de consciência. Acontece bastante por simplesmente fato de estar atingindo os dois lados. Então, uma pessoa que ela está com uma convulsão generalizada, ela tem sim a perda de consciência por questão de estar atingindo os dois lados do cérebro. Bom,
Além desses dois que são classificados como os principais tipos de convulsões, temos ainda também outras convulsões que são classificadas de acordo com os sintomas, né? Em alguns casos. Bom, a focal simples. A focal simples, ela é um tipo de convulsão que a pessoa não perde a consciência. No caso, a focal simples, ela é como se fosse da família das convulsões focais. Por quê? Porque, no caso, as convulsões focais, ela só atinge um lado do cérebro, ela pode ou não chegar a perder a consciência. Então, a focal simples, ela faz com que a pessoa não perca a consciência. A focal complexa. A focal complexa, ela faz com que a pessoa fique confusa ou tonta, que ela não é capaz de responder o que exatamente aconteceu com ela no momento dessa crise. Bom, a tônica. A tônica, ela... A tônica, a pessoa, ela perde, ela desmaia e perde completamente a consciência, né? Faz com que a pessoa perca totalmente a consciência. Esse tipo de convulsão, ele pode acontecer várias vezes várias vezes ao dia e dura segundos. Para quem não sabe, né, a epilepsia ela é uma doença, mas a epilepsia ela é composta por convulsões. Uma pessoa que tem epilepsia, ela tem várias vezes convulsões durante o dia. Então, a tônica, ela se enquadra numa pessoa que sofre de epilepsia. Por quê? Porque ela pode ocasionar várias vezes as convulsões. Geralmente as convulsões elas duram só alguns segundos. Então, a epilepsia ela faz com que a pessoa tenha uma convulsão várias vezes ao dia. Isso ela se enquadra na tônica. Bom, a tônico-clônica generalizada, ela é mais conhecida. Ela é mais conhecida ela é mais comum. Por quê? Porque ela se caracteriza por rigidez muscular, por contrações musculares, e esse tipo de convulsão ele dura mais ou menos de 1 a 3 minutos. E depois que acontece esse episódio convulsivo, a pessoa ela sente-se extremamente cansada. Então, por questão disso, dificilmente ela vai lembrar o que aconteceu. Então, esse tônico clônico generalizada, ela faz com que a pessoa ela fique mais desgastada. Então, ela geralmente ela acaba esquecendo, ela não lembra o que aconteceu. Aqui eu coloquei uma imagem de uma criança tendo uma fase tônico e uma fase clônica, que é a parte da contração, né? Que é aquela contração involuntária, que faz com que ela não tenha o controle do corpo. E a ausência? A ausência, ela geralmente ataca em crianças. Por quê? Porque a ausência ela é caracterizada por perda do contato e do mundo externo, que faz com que a pessoa fique alguns minutos paralisados, ela não fala, ela não se movimenta e fica só olhando. Bom, vou falar sobre as causas. As causas, uma das principais causas, né, as convulsões podem ser desencadeadas por diversas situações, sendo as principais: febre alta, principalmente em criança, idade inferior a 5 anos. Febre alta. Por quê? No caso, a febre, ela é uma das principais, febre alta, ela é uma das principais causas que pode vir ocasionar uma convulsão por ela atingir, né, o cérebro e ocasionar a convulsão. A segunda é doença como epilepsia, que eu citei ainda há pouco, meningite, tétano, encefalite, infecção pelo HIV. A doenças como a epilepsia, como eu citei ainda há pouco, a epilepsia é uma doença, né? Mas que ela é ocasionada por diversas vezes que tem uma convulsão. Uma pessoa que tem epilepsia, ela pode ter várias vezes uma convulsão durante um dia. Então, como eu disse, ela se enquadra, né, naquela da tônica e faz com que haja
ela é uma das causas, não significa que convulsões seja só de epilepsia. Não, epilepsia, as convulsões ela pode dar por diversas causas, mas ela se enquadra na doença de epilepsia por ela dar várias vezes na pessoa durante um dia. Traumatismo craniano. O traumatismo craniano é quando uma pessoa, vamos supor que ela caiu, ela sofreu um acidente, ela bateu a cabeça e por questão disso ela venha a sofrer esse traumatismo craniano. Devido a esse traumatismo craniano, ela pode sofrer as convulsões por falta, como eu vou falar lá embaixo, por falta do oxigênio no cérebro. Abstinência depois do consumo de longa duração do álcool e drogas. Bom, abstinência, no caso, quando a pessoa ela consome muita droga, muito álcool, ela acaba tendo essa abstinência, causando também essas convulsões. Reação adversa de alguns medicamentos. É como se fosse a droga. Tomar em excessivo, tomar em grande quantidade faz com que haja também a crise convulsiva. Problema do metabolismo como diabetes. No caso, uma pessoa que problema de metabolismo como diabetes. No caso, a pessoa que toma bastante insulina, né, que ela precisa estar tomando aquilo todos os dias, infelizmente acaba desencadeando para uma convulsão. Não é de acontecer sempre, mas existe a possibilidade. E a falta de oxigênio no cérebro, como eu falei, né? Se a pessoa não tiver aquele oxigênio no cérebro, ela vai ocasionar a convulsão. Sinais e sintomas. Os sinais e sintomas vão depender do tipo de convulsão. Listamos aqui as principais. Agitação psicomotora, como eu falei, no ato no ato que acontece as descargas elétricas no cérebro, faz com que haja aquela contração, faz com que haja aquelas contrações involuntárias, né? Com que a pessoa ela não tem o controle do corpo. Então isso faz com que haja essa agitação psicomotora. Espasmo musculares, que é as contrações, que é aquelas fortes, não sei explicar exatamente, mas que faz com que a pessoa não tenha o controle do corpo dela, ela tá trêmula toda hora, ela tá se debatendo, então, por questão disso, acontecem os espasmos musculares. Cialorreia. O que seria cialorreia? Cialorreia é a quantidade excessiva de saliva, porque no ato da pessoa que ela tá tendo uma convulsão, ela tá salivando muito, ela tá mordendo a língua, então ela tá ocasionando a cialorreia. Ter movimentos oculares rápidos. Não é em todos os casos de crise convulsiva, mas acontece da pessoa estar revirando os olhos todo o tempo. Lábios azulados, ela fica com aqueles lábios roxados, né, azulados que fala, e fica muito pálida no ato da crise também. Inconsciência, perda dos sentidos, que em alguns casos acontece, que é no caso da generalizada. A generalizada acontece as perdas de consciência. E a focal em alguns casos, não é toda vez que pode vir acontecer a perda dos sentidos. Relaxamento esficteriano anal vesicular, no caso, e as quedas, né? As quedas, no caso, como eu citei, é numa pessoa que ela sofreu um acidente ou cair, chegar a vir bater a cabeça. Isso daí é um sinal, um sintoma. No caso, se a pessoa está fazendo alguma tal coisa, ela caiu, bateu a cabeça, ela começar a ter agitação psicomotora, ela começar a salivar, ela está tendo a crise convulsiva. Primeiros socorros, o que fazer? Bom, é comum, né? É comum se assustar em diversas vezes tu tá num local e uma pessoa do nada começou a ter a crise convulsiva e você não saber o que fazer. Então, é necessário que você tenha em mente mais ou menos o que fazer no ato de uma pessoa estar tendo uma crise convulsiva perto de você. Bom, uma delas é ajudar a vítima a deitar de costa no chão, como eu falei lá no início, né? Que na hora que
ela tá tendo aquela crise, não deixar que ela caia, você deite ela, né? Deitar ela para que ela não venha ter danos maiores. Colocar algo sobre a cabeça, como eu disse também, questão do pano, colocar debaixo da cabeça. Nunca deixar ela sem nada, porque ela pode vir bater a cabeça e também ter outros danos, como o traumatismo craniano, né? Retirar de perto o objeto com que ela possa machucar, também você ter isso. Não introduzir nenhum objeto na boca, nem tente puxar a língua para fora. Aqui, como eu coloquei na imagem, né? Jamais colocar nada na boca da pessoa quando ela está tendo a crise convulsiva, porque isso pode vir piorar a situação da vítima. Manter vias aéreas desobstruídas. Então, em questão disso, levantar aqui, fazer o levantamento e manter as vias aéreas sempre obstruídas para que ela consiga ter um pouco melhor a respiração. E lateralizar e proteger a cabeça. O que seria lateralizar e proteger a cabeça? Na hora que a pessoa está tendo uma crise convulsiva, ela não tente contê-la ela, porque é muito pior, porque ela está tendo aquelas contrações involuntárias, então ela não tem controle do corpo. Então, o que a gente recomenda, né? É a gente virar a pessoa de lado, sempre com a proteção debaixo da cabeça, como tá aqui, né? Que eu falei. Deitar ela de lado e fazer com que ela fique só naquela posição para que ela venha se acalmar, porque se ela ficando de lado, ela não corre o risco de se sufocar com as próprias saliva ou até mesmo com o vômito, que tem muitos casos de uma pessoa com crise convulsiva que ela vem a chegar a vomitar. Bom, primeiro socorros, o que fazer também, né? Eliminar excesso de roupas, afrouxar roupas que possam restringir a respiração e a circulação. Se tem isso também, é necessário. Uma pessoa que esteja numa crise convulsiva, você venha afrouxar a roupa dela para que aquilo não... para que faça com que haja uma circulação do sangue melhor e a respiração venha ajudar a melhorar também. Introduzir um pedaço de pano e um lenço entre os dentes. Aqui, eu disse que aqui jamais colocar objeto na boca. Sim, na boca não pode colocar. Mas no dente é porque na hora que, em alguns casos, né, de uma pessoa que está com a crise convulsiva, ela ringe muito o dente. Então, por questão disso, é necessário que coloque só no dente, só enquanto ela está ringindo, mas que não fique lá, entendeu? É só para manter aquele rígido dos dentes dela, mas não pode meter dentro da boca, nada. Afastar curiosos, que quando uma pessoa está tendo uma crise convulsiva, todo mundo quer ficar ao redor, então aquilo sufoca a pessoa, então é necessário que estejam todos afastados. Monitorar possíveis vômitos ou sangramentos, como eu disse naquela hora, né? Quando coloca de lado, porque em alguns casos existe a possibilidade da pessoa vir chegar a vomitar. Caso a vítima não retorne, caso a vítima não retorne a se solicitar assistência médica ou encaminhá-la ao hospital mais próximo. No caso aqui, é se uma pessoa chegar a perder a consciência, então você tem que esperar aquele tempinho lá de em alguns casos, alguns segundos, mas no máximo de 1 a 3 minutos, 2 a 5 minutos no máximo. Se passar disso, uma pessoa não recordar, não voltar à consciência, é necessário que chame as medidas médicas. Verificar se houve alguma lesão com a queda. No caso, se a pessoa chegar a vir acordar, né? Verificar se ela tá tudo bem, se ela se machucou em algum momento. Então, é necessário que a pessoa haja dessa maneira. Então, o sinônimo de o que fazer nunca deixar a pessoa lá. Tem que dar aqueles primeiros socorros, aquele suporte de primeiro socorro, mas sempre chame logo a emergência. O que não se deve fazer. Em alguns casos, né, como eu já citei, eu acho que eu já disse, no caso, o que fazer e o que não se fazer. Porque geralmente a pessoa ela quer dar os primeiros socorros para alguém, mas ela não sabe o que tem que fazer e o que não se tem que fazer. Bom, o que não se deve fazer? Tentar imobilizar a pessoa. Eu falei isso aí. Amarrar os membros, pois pode resultar em fraturas ou lesões. Eu citei isso também.
colocar a mão na boca da pessoa, assim como objetos e panos, dar de comer o bebê mesmo que se desconfie de uma diminuição de açúcar no sangue, não dar produtos químicos para a vítima cheirar, que geralmente muito caso, né, de uma pessoa que desmaia, porque uma convulsão ela faz com que a pessoa desmaia, perca a consciência, né? A pessoa põe álcool para a pessoa cheirar, então isso não pode vir acontecer. Não dar qualquer tipo de líquido enquanto a pessoa estiver inconsciente, jamais isso pode acontecer. Não segurar e sacudir a vítima, não dar tapas, não jogar água sobre a vítima. Isso jamais pode acontecer quando uma pessoa estiver sofrendo crise convulsiva. Como identificar uma convulsão? Outros sintomas que podem identificar uma convulsão incluem perda da consciência ou desmaio. Esse é um sintoma, como eu disse lá no início. Aumento da produção de saliva. Esse aqui é um ponto que é a cialorreia, né? Ela faz com que a pessoa ela saliva bastante, ela morde a língua. Perda do controle de efictéries, olhar ausente ou olhos fixos, a parte superior lateral, que é aquela que faz com que a criança fique paralisada, que geralmente ataca na criança, né? Que faz com que a criança paralise, ela não falha, ela só mexa os olhos. Além disso, a pessoa também pode ficar apática, deixando de responder mesmo quando se entra em contato direto com ela. Bom, gente, foi esse o meu trabalho, né? Eu espero ter conseguido transmitir um pouco. Foi o que eu consegui absorver. E é isso. Obrigada pela atenção e boa noite.